Capítulo 192 Crônicas de Eda 1. Após a longa jornada, Ulk acelerou o processo de restauração de Eda Chronicles. Não demoraria muito para que ele fizesse isso, pois os personagens que apareciam nas partes perdidas estavam com ele. Além disso, ele começou a reconstruir o reino de Erendia e a formar indivíduos talentosos na academia. Como resultado, quantidades astronômicas de fundos foram consumidas. No oeste do continente ocidental, o comércio e os fluxos humanos eram extremamente altos, e a maior parte deles se concentrava no Reino do Reno. Isso se deve à sólida base de Ulk por meio de suas conquistas. Ele era bastante poderoso e influente, pois havia adquirido a soberania dos 6 reinos do Ocidente. Você tem obtido lucros enormes com o comércio marítimo ultimamente, certo? Sim, tudo é graças a Vossa Majestade. Erika, vestida com um lindo vestido vermelho, educadamente expressou sua gratidão. Ela detém a supremacia comercial nas águas do norte do Reino do Reno. Ela se tornou a líder de fato da cidade livre de Landium. Você encontrou os ingredientes que mencionei antes. Desculpas, Vossa Majestade. Infelizmente, não obtivemos nenhuma informação. Mas reportarei imediatamente se encontrarmos alguma pista. Erika sabia que o homem à sua frente era na verdade o jovem ruivo que a havia ajudado antes. Ela mesma não tinha notado. Ulk ligou para ela em particular e contou. Portanto, mesmo sendo uma comerciante em busca de lucro, ela não hesitou em perder algum dinheiro se fosse para ajudar Ulk. Entendido. Você pode retornar agora. Foi uma honra conhecê-lo pessoalmente, Majestade. Erika levantou levemente a bainha do vestido com as 2 mãos, pediu licença e saiu do quarto. Ao lado de Ulk estava Joanna. Ela inclinou a cabeça, confusa, e fez uma pergunta. O que é que você está procurando tão longe que teve que obter a ajuda de um comerciante da Cidade Livre? Se você colocar esses itens em minhas mãos, eu poderia facilmente conquistar o continente Eif. Os materiais para o anel do arco-íris de 7 cores e os símbolos das 9 tribos de dragões. Quanto mais cedo ele os coletasse, melhor. Só faltam 6 itens, 3 materiais e 3 fichas. Ele queria ir para o leste e obter os ingredientes o mais rápido possível. No entanto, ele ainda não podia fazer isso. Havia as crônicas de Eda para restaurar, e os problemas com Rosencrantz e Alice, a rainha dos espinhos, permaneceram sem solução. Ulk levantou a moeda branca em sua mão e olhou para ela. Símbolo do dragão branco. Categoria, item pessoal. Efeito, um dos 9 tokens necessários para se tornar um Dragon Lord. Com este token, você pode aumentar sua afinidade com dragões brancos e fazer contratos com eles. Um objeto que Aris encontrou no depósito de Neustein. Ele tinha muito trabalho a fazer no Reino do Reno, então não podia deixar o país. Ele havia enviado Katsi para recuperá-lo de Aris e ela havia retornado alguns minutos antes. Enquanto Ulk permanecia sentado em silêncio, Joanna falou novamente. Ultimamente, muitas pessoas têm se preocupado com sua saúde, Vossa Majestade. Incluindo todos os seus vassalos. Você tem trabalhado e se movimentado sem fazer pausas. O que você acha pessoalmente? Você acha que estou me esforçando demais? Seria mentira dizer que não estou nem um pouco preocupado. De qualquer forma, você finalmente retornou de uma longa viagem, então faça uma pausa para descansar sua mente e seu corpo. Você se preocupa comigo como se fosse minha esposa. Você é nossa única esperança, Vossa Majestade. Pessoalmente falando, você também é um benfeitor inigualável. Joanna corou de vergonha. Ela estava atualmente sentada no trono da rainha, ao lado de Ulk. Ulk olhou para Joanna por um tempo e abriu a boca. Assim que eu obtiver o Sagrado Império Aperiano, devolverei o Reino do Reno a você. Essa seria a coisa certa a fazer. Aspas reticências. Você vai travar uma guerra contra o Império desta vez? Não, não há necessidade de ir tão longe. A situação está indo muito bem. Enquanto a princesa Eleonora estivesse do seu lado, o Sacro Império Aperiano não lhe viraria as costas. A menos que a doutrina da luz tenha tomado iniciativa política como no passado. No entanto, como não podiam falar sobre isso aqui, Ulk se levantou. Onde você está indo? Tenho algumas coisas para fazer na academia. Hoje era o dia em que o primeiro grupo de pessoas entraria no centro de treinamento. O centro de treinamento era uma área espaçosa abaixo da academia, e ele colocava a ampulheta do tempo lá. Algumas pessoas tentariam roubar a ampulheta do tempo, então Ulk decidiu nomear Leifina como professora assistente para supervisioná-los junto com o professor Mestre. Sua missão também era cuidar dos 2 bebês dragões que se juntariam à ninhada. Papai e tio.
Eu usei o uniforme da escola. Assim que ele saiu de Blackburn disfarçado, Lia correu em sua direção com um grande sorriso no rosto. O Wilk a levantou e a colocou em seus ombros. Você está ansioso pela sua vida acadêmica? É, eu tenho estudado em casa esse tempo todo, então eu quero ir para a escola com meu amigo. Lia apontou para Carnelian que estava ao lado de Leifina. Ela também estava usando o uniforme escolar. No entanto, ao contrário de Lia, ela parecia pouco inspirada e entusiasmada. Meu senhor, o que devo fazer no centro de treinamento? Qualquer coisa que você queira fazer. Qualquer coisa, exceto cozinhar. Diante da ponta afiada de Wilk, Leifina fez uma expressão chocada e dolorida. Todos sofreram muito com a comida que ela preparou da última vez. Nem mesmo seu mentor, o rei da cozinha Hans, pôde dizer nada sobre isso. Carnelian silenciosamente relembrou a experiência de pesadelo e balançou a cabeça. A comida da tia é horrível. É pior que a da minha mãe. Haha, que atrevido da sua parte. Leifina tentou superar a situação sombria com uma risada. Ela realmente não gostava de ser comparada a Tínia. O Wilk tossiu com um pouco de medo e foi para a academia com eles. Faz muito tempo, Vossa Majestade. Como você tem passado? Ao chegar na entrada, um homem idoso de cabelos brancos e túnica cumprimentou o Wilk. Mestre Liberto. Ele já foi o principal mago da corte do Sacro Império Aperiano e fez seu nome. No entanto, ele não gostava de política em que tinha que lutar constantemente contra os esquemas dos outros. Quando ficou mais velho, ele se aposentou de seu cargo e viveu recluso, mas o Wilk o convenceu por meio de cartas e o trouxe para cá. Eu estava ocupado em algumas jornadas. Mas obtive muitas coisas durante minhas aventuras. Eu realmente ouvi os rumores. Eles dizem que você capturou os piratas notórios desta vez. Os membros dos Piratas do Barba Negra e da Sociedade Rosa Dourada estavam atualmente presos nas masmorras de Blackburn. Era uma zona de onde era impossível escapar, pois tinham energia demoníaca. Além disso, Blackburn tinha defensores e barreiras de proteção por todo o lugar, então era difícil para seus aliados da facção demoníaca ajudá-los. Enquanto Liberto o elogiava, o Wilk estendeu a mão. Eu tive sorte. De qualquer forma, eles são prisioneiros valiosos que poderíamos usar para nossos benefícios, então eu os mantive vivos. Ouvi dizer que Vossa Majestade tem a habilidade de reabilitar criminosos e seres malignos. Espero que aqueles piratas ferozes se tornem bons cidadãos do reino no futuro. O boato que Liberto mencionou era sobre os mestres do clã recentemente libertados da masmorra de Blackburn. Liberto estava usando uma palavra chique como reabilitar, já que estava na frente de Wilk. Mas, na verdade, ele era um excelente mágico que conhecia o atributo inato de Wilk. Ele estava apenas fingindo não saber sobre isso. Embora nunca tenha se revelado, Liberto era membro da linhagem divina, assim como Helena. De qualquer forma, como estão os discípulos? Quero especialmente ouvir sobre a performance de Songana. Reticências. Ela possui talentos inatos para se comunicar com elementais. Além disso, ela é uma excelente trabalhadora. Graças a isso, ela recentemente obteve sua quarta habilidade. A criança abençoada pelas 7 estrelas conseguiu adquirir um total de 7 habilidades. As habilidades que ela obteve até agora foram: 1. Dar um corpo físico aos elementais. 2. Possuir diretamente seres naturais, como animais e plantas. 3. Transformar animais e plantas em entidades antropomórficas. 4. Criando um novo elemental. Como eu pensava, todos eles estão relacionados à natureza e aos elementais. Não, é difícil dizer isso por causa da quarta habilidade. Nem todos os elementais necessariamente têm propriedades naturais. Um excelente exemplo foi Agnes, que era da propriedade da escuridão. O Wilk assentiu e então fez uma pergunta novamente. E os outros? Sylvia também é uma excelente encantadora de almas. Ela se tornará uma figura proeminente no futuro. E o Kayong e Undine também estão muito acima da média. Eles estavam todos crescendo rapidamente, exatamente como ele havia planejado. Enquanto Wilk recebia relatórios adicionais sobre a operação da academia, Irene apareceu à distância e se aproximou deles. Ela também estava usando o uniforme escolar. Como ela era uma recompensa escondida da Torre do Crepúsculo, o Wilk tinha muitas expectativas para Irene. Já faz muito tempo, Majestade. Reticências. Desde quando você fala assim, Irene? Aprendi a falar como uma dama com Lady Joanna. Você não gosta? Irene inclinou a cabeça e olhou confusa para o Wilk. Os homens no Palácio Real reagiram favoravelmente quando ela falou assim.
O Wilk balançou a cabeça, entendendo a situação. Não, está muito melhor agora. É que seu comportamento era tão diferente de antes que fui pego de surpresa. Lady Joanna disse que a transformação de uma mulher é inocente e que não é cavalheiro apontá-la e repreendê-la. Reticências. Parecia que Joanna lhe havia ensinado algumas coisas inúteis. O Wilk suspirou e foi para o porão da academia com os outros. Os preparativos estão todos terminados. Temos comida e utensílios domésticos suficientes para sermos autossuficientes, e temos instalações de descanso. Liberto assumiu a liderança e continuou se reportando ao Wilk. O conteúdo era principalmente sobre o centro de treinamento. Como viveriam em um espaço confinado por um longo período de tempo, eles precisavam de muitos itens e bens. Eles não tinham apenas dormitórios, mas também vários lugares como restaurantes, bibliotecas, instalações esportivas e jardins artificiais em cada andar. Ele tirou essa ideia das ruínas da Valquíria. Enquanto fosse um espaço selado, o efeito da ampulheta do tempo seria aplicado não importando quão grande fosse o espaço, então o Wilk deliberadamente colocou o centro de treinamento no subsolo. Quando o relatório de Liberto terminou, uma enorme porta de bronze surgiu além da passagem escura. Era o limite entre o centro de treinamento e o exterior. Ranger. Quando Liberto se aproximou, Aiden abriu a porta sozinho enquanto seus soldados estavam ao seu lado. O Wilk disse algumas palavras de encorajamento para ele. Bom trabalho até agora, Aiden. Comparado a quando eu estava no acampamento da Guarda do Nordeste, isso não é nada. Aiden era anteriormente o comandante do corpo cuja missão era defender a capital Heidelberg. Tenan, seu antigo tenente, assumiu sua posição como comandante durante a ausência de Aiden. Não importa o que aconteça, esta porta não deve ser aberta de fora sem minha permissão. Vou me certificar de verificar o perímetro cuidadosamente para que isso nunca aconteça. Desta vez, o período de treinamento durou um mês. Entretanto, dentro do centro de treinamento, o tempo seria acelerado em vezes 500. Portanto, o tempo interno seria em torno de 41 anos. Para referência, a razão pela qual a eficiência melhorou em comparação à última vez foi porque o mago negro Mestre Liberto operaria a ampulheta do tempo. Como ele era um excelente mágico, ele era capaz de extrair todo o potencial dos artefatos melhor do que o atual Wilk. Pai, me dá um beijo. Não te verei por 41 anos a partir de agora. Lia agarrou o braço de Wilk enquanto ele se despedia dos outros. O Wilk deu-lhe um beijo nos lábios. Escute sua mãe, tudo bem? Não cause nenhum acidente também. Sim, eu vou ficar bem. Lia correu em direção a Leifina com uma expressão satisfeita. Depois, o olhar de Wilk se voltou para Carnelian, que se aproximava hesitantemente dele. Você quer um também? Aspas. Carnelian corou e não conseguiu responder. Como ela estava sob o controle de Ivanov há muito tempo, ela não conseguia expressar suas emoções claramente. Wilk olhou para ela com um olhar solitário e repetiu a mesma ação que havia feito com Lia. Se algo acontecer que exija que você saia antes do mês acabar, abra a porta primeiro, Leifina. Não posso ter conversas telepáticas com você a menos que você faça isso. Eu entendo, meu senhor. O espaço onde a ampulheta do tempo operava estaria completamente desconectado do mundo exterior. Em outras palavras, a menos que o espaço fechado fosse aberto, quem estivesse de fora não saberia o que estava acontecendo lá dentro. No entanto, Wilk ficou um pouco aliviado porque Leifina estava entrando junto com os outros. Ela era uma vassala que nunca o trairia sob nenhuma circunstância. Com o tempo, a porta de bronze se fechou e Wilk se virou para retornar para Blackburn. Tudo o que faltava era dar início à jornada épica contida nas Crônicas de Edda. Capítulo 193 Crônicas de Edda 2. Dentro do escritório exclusivo do rei, Wilk estudava atentamente um certo documento antigo enquanto segurava a lupa dourada do arqueólogo. Crônicas de Edda restauradas. Tipo, item pessoal. Efeito, espírito mais 50. Pode ser usado para assistir mitos e histórias gravados sobre heróis em um mundo imaginário. Se certas condições forem atendidas, a missão épica será ativada. Certas condições. Basicamente, as missões épicas só eram dadas quando as estatísticas gerais do usuário eram muito altas. Claro, havia outros requisitos, como interagir com lugares ou objetos específicos. Parece que não há textos ocultos nele. Se houvesse, haveria pistas e dicas escritas em caracteres visíveis. Enquanto Wilk folheava o livro, alguém bateu na porta. Toque toque. Meu senhor, trouxe as pessoas que pediste. Era Sieg atrás da porta.
Wilk desviou o olhar do livro e respondeu. Entre. Ranger. A porta luxuosamente decorada se abriu e rostos familiares entraram no escritório com Sieg. Helena, Brian Hilde e Alejandro. Você está acostumado com seu novo estilo de vida agora, Alejandro. Aspas. Alejandro olhou para sua virilha agora vazia e mordeu os lábios. Ao ver sua reação, Helena o cutucou. Ele colheu o que plantou. Se você faz coisas terríveis na vida, você mesmo receberá sua cota justa. Karma é uma vadia. Não o intimide muito, Helena. Eu entendo seu sentimento de querer se vingar de seus pais, mas ainda assim. Brian Hilde deu um tapinha no ombro de Helena para confortá-la. Enquanto a conversa continuava, Wilk bateu levemente na mesa para chamar a atenção deles. De qualquer forma, devemos prosseguir com a busca épica o mais rápido possível, mas usando todos os meios possíveis. Alejandro era o segundo em comando da Sociedade Rosa de Ouro, então ele conhecia muitos segredos. Enquanto os olhos de todos se focavam em Alejandro, o suor escorria pelo seu pescoço. Você não vai me torturar de novo para me hipnotizar, certo? Eu ainda tenho valor para você como prisioneiro. Claro que sim. No entanto, se necessário, sempre posso cortar partes adicionais do seu corpo. Um brilho penetrante brilhou nos olhos de Helena e ela liberou sua intenção assassina. Ela já havia cortado o falo de um homem adulto, então não havia nada que ela não pudesse cortar agora. Por fim, Alejandro percebeu que nada a impedia e decidiu se render. Pergunte o que quiser. Tudo isso deve ter sido planejado por Lord Aleister de qualquer forma. Que desculpa patética. Diga apenas que tem medo de ser torturado. Brian Hilde cruzou os braços com um olhar sombrio. Como uma valquíria, ela não estava feliz com a existência da Sociedade da Rosa Dourada. Quando a atmosfera se tornou apropriada para um interrogatório, Wilk fez sua primeira pergunta. O que você sabe sobre as crônicas de Edda? Já que as bruxas estão mirando nelas há algum tempo, você deve saber algo sobre elas. Reticências. Um certo homúnculo é a chave para desencadear a missão épica. No entanto, não sabemos que tipo de entidade é. Também é impossível estimar qual é a recompensa final por completar a missão. As missões épicas foram projetadas pelo próprio Criador, então nem mesmo os deuses ou demônios conseguiam descobrir o conteúdo das missões dentro do sistema. Após a explicação de Alejandro, Wilk assentiu. Se vocês soubessem de tudo, teriam restaurado o documento primeiro no passado. Então a segunda pergunta. Onde estão os outros membros da Golden Rose Society e o que eles estão fazendo? Reticências. Nem eu consigo descobrir onde Lord Aleister está. E todas as nossas outras bases estão localizadas em regiões frias. Especificamente, o Reino Enoa e o Reino Aize no leste. Excluindo as grandes cidades, a densidade populacional nas regiões frias era baixa e as trocas com o exterior eram baixas. A Golden Rose Society usou essa informação a seu favor para estabelecer suas bases nesses dois reinos. Foi a mesma ideia da Ilha do Caos. Bom, eu ia visitá-los em breve de qualquer maneira. Agora, diga-nos qual o papel que as crônicas de Edda desempenham em seus planos. Ele estava pensando nisso há muito tempo. Por que Lilith e Aleister não avançaram com força total mesmo quando seus subordinados estavam sendo derrotados? Se o propósito deles era aumentar sua força para o advento do deus demônio, como eles planejaram impedir os planos de Eteria Rudinos? Embora tivesse suas próprias hipóteses, ele não tinha certeza sobre muitos pontos. Então, ele iria aproveitar a oportunidade para ouvir mais detalhes de Alejandro. Para referência, como ele tinha a capacidade de detectar mentiras, ele não tinha medo de ser enganado por informações falsas. Quando Wilk olhou para ele e pediu uma explicação, Alejandro hesitou um pouco antes de falar. É difícil entender todas as intenções de Lady Lilith. Até mesmo Lord Aleister está apenas confiando nela e seguindo sua liderança. No entanto, sabemos que as 3 crônicas antigas, incluindo as crônicas de Edda, são fatores importantes para determinar o futuro. Deve ser por causa da Arca do Conhecimento e das missões épicas. Eu também sei que as missões épicas são necessárias para evitar as 3 grandes catástrofes. Conte-me os detalhes sobre a Arca do Conhecimento. Na verdade, Wilk estava ciente do conteúdo do tomo sem nome graças a Helena e sabia o que era a Arca do Conhecimento. Poderia ser chamado de material necessário para reconstruir o mundo existente. Se o Deus Demônio e o Santo Graal interagissem, o mundo seria reinicializado. Mas se a Arca do Conhecimento fosse adicionada à equação, uma modificação parcial se tornaria possível em vez de uma reinicialização completa.
Foi por isso que Boécio disse que, para mudar o futuro para uma direção desejável, eles precisavam do Santo Graal em perfeitas condições, da Arca do Conhecimento e do poder do Deus Demônio. Entretanto, o fato de Lilith conhecer o conteúdo do livro profético ainda incomodava o Wilk. Talvez o que Eteria Rodino saiba não seja tudo. Mesmo no tomo sem nome, a origem da Arca do Conhecimento não foi mencionada. Isso porque a Biblioteca Proibida já existia antes mesmo da linhagem divina ser transferida para o continente Eif. Sabe-se também que o Santo Graal e o Lemegeton foram dados ao sábio rei Salomão pelo próprio Criador, mas não há informações sobre se eles existiram antes. Eteria Rodinos ainda não lhe contou todas as informações que sabia, então ele sentiu como se estivesse sendo mantido no escuro. Alejandro riu como se tivesse notado os sentimentos de Wilk. A Arca do Conhecimento é um tópico muito escondido, então não podemos falar muito sobre ele também. Claro, Lady Lilith sabe as informações essenciais, mas o único humano que foi aceito por ela na Golden Rose Society é Aleister. Então você não tem nenhuma informação? Não é o caso. Vou lhe contar tudo o que sei. A Biblioteca Proibida, que você chama de Arca do Conhecimento, foi criada pelos moradores originais do continente Eif que herdaram o sangue de Lady Lilith. Eles sonhavam com a imortalidade e queriam retornar ao paraíso perdido. Quando nem os deuses nem os demônios existiam no continente Eif, eles se concentravam apenas em pesquisas proibidas. A maioria dos livros de magia da Arca do Conhecimento foi escrita naquela época. Eles adquiriram uma quantidade enorme de conhecimento, mas como se isso não bastasse, a mão da salvação não se estendeu até eles. Enquanto todos estavam frustrados, um certo alquimista proeminente, Aleister, declarou: Lady Lilith pode conhecer um método. Foi nesse momento que o culto às bruxas apareceu pela primeira vez no continente Eif. Desde então, o culto às bruxas se espalhou rapidamente, e seus membros começaram a estudar magia negra para invocar seres de diferentes dimensões. O livro do rei continha registros do conhecimento acumulado. Era o livro de magia proibido que Helena queria encontrar o mais rápido possível. Aspas reticências. Eu não sabia que havia uma história tão longa no culto às bruxas. Lord Aleister organizou a doutrina. Muitas pessoas começaram a seguir e adorar Lady Lilith. Mas um dia ocorreu um problema. Adão e Eva foram expulsos do paraíso perdido e desceram para o continente Eif. O culto das bruxas tentou rejeitar os dois, mas não conseguiu realizar sua vontade. Porque os 7 deuses comandados pelo Criador apareceram e fizeram Adão e Eva dominarem os descendentes de Lilith. Como resultado, o culto às bruxas caiu e foi arruinado, e Aleister invocou demônios ancestrais de outra dimensão como último recurso. Eles são os 72 reis demônios. Não, ouça o final da história. Os demônios antigos são diferentes dos 72 reis demônios. Os 72 reis demônios e Lilith foram criaturas posteriormente chamadas pelo Criador ao continente Eif para impedir a tirania dos deuses. Os demônios antigos invocados por Aleister antes da chegada dos reis demônios eram anjos caídos. Eles eram antigos vassalos do Criador que os serviam diante dos deuses. Mas eles também se rebelaram contra ele e foram exilados para outra dimensão. Bem, mesmo que fossem existências tão grandiosas, elas devem ter sido suprimidas, já que os deuses foram capazes de monopolizar o continente Eif. Ainda assim, eles conseguiram ganhar muito tempo. Graças a isso, Lord Aleister conseguiu receber a graça de Lady Lilith na fronteira entre a vida e a morte. O processo foi realmente dramático. Embora tenha sido derrotado na guerra contra os deuses, ele conseguiu escapar, mas Aleister perdeu todo o conhecimento que adquiriu através de seus estudos devido à maldição do deus do mar. Depois, ele foi esfaqueado pela espada de um seguidor da doutrina da luz e caiu na beira da estrada, preparado para enfrentar a morte. O momento em que tudo estava prestes a acabar. Aleister completou um feitiço de necromancia inconscientemente. Embora ele tivesse se esquecido disso, seu corpo conseguiu se lembrar enquanto buscava desesperadamente a salvação. Teria sido impossível se ele não fosse um fanático até a medula. Graças a isso, Aleister conseguiu se conectar com Lilith do mundo demoníaco e se tornou a primeira pessoa a fazer um contrato com ela. Aspas reticências. Ele é mais louco que Rosencrantz. Então, a Arca do Conhecimento veio a ser administrada pela linhagem divina. Isso mesmo. Os deuses não queriam que a Arca do Conhecimento fosse usada por Lilith e seus descendentes. E, para se preparar para situações urgentes, os registros akáshicos foram entregues à família divina. Se a Arca do Conhecimento estivesse prestes a ser tomada por uma força hostil, isso ativaria um círculo mágico de primeira classe que moveria a Arca para o mundo celestial.
Os registros akáshicos já haviam sido usados uma vez no passado e agora foram extintos. Quando todas as explicações de Alejandro terminaram, o Wilk assentiu. Ele não está mentindo, então provavelmente é tudo verdade. O problema é que esses eventos históricos não foram particularmente úteis na situação atual. Depois de pensar um pouco, o Wilk ordenou que Brian Hilde trouxesse Rohan, que estava detido no porão. Traga-me álcool e vadias agora mesmo. Senão eu vou. Paulada. Ao chegar ao escritório, o punho de Wilk voou em direção a Rohan, que então começou a gritar de dor. Ai! Rohan odeia ser tratado como um saco de pancadas. Cala a boca. A situação não é tranquila o suficiente para eu aceitar suas besteiras agora. O Wilk retraiu o punho e revelou sua intenção assassina. Como resultado, o ar congelou e Rohan engoliu em seco. O que você quer? Se você gosta de garotos bonitos como eu. Brian Hilde, amarre-o a uma cadeira primeiro. Eu entendo. Brian Hilde puxou uma corda dourada e rapidamente amarrou Rohan. Rohan, cujas habilidades estavam seladas, não conseguiu resistir. Agora, vamos continuar a conversa. Mas você tem certeza de que o homúnculo que desencadeia a busca épica é Rohan? Estou ansioso por algum motivo. Não se preocupe, Helena. Se não for ele, nós o selaremos novamente. Entretanto, se as coisas estivessem indo de acordo com os planos do Criador ou de Lilith, a chave provavelmente estaria em Rohan. Um brilho passou pelos olhos de Wilk e ele agarrou a nuca de Rohan. 2 runas desbotadas. Como uma terceira runa estava ativa ao lado deles, apenas o primeiro selo foi liberado naquele momento. Era hora de soltar os outros. Capítulo 194 Crônicas de Edda 3. Você precisa de Erdium para desbloquear o segundo selo. O Erdium da melhor qualidade que existe, como o das ruínas da Valquíria. Brian Hilde disse com uma carranca. Assim como Helena, ela estava preocupada que Rohan causasse problemas depois de ter seus selos liberados. Enquanto isso, Rohan estava animado e incitou o Wilk. Rápido! Ative a próxima runa rapidamente. Então eu finalmente poderei humilhar todas as garotas aqui. Eu não disse para você ficar quieto. Sinceramente, você não quer se meter com essas vadias também. Se você me soltar, HMMMH. Um pano seco foi enfiado na boca de Rohan, que tentava espalhar vulgaridade. Helena então deu um soco na cabeça dele. Você realmente não segura suas palavras, não é? Você está nos chamando de vadias. Ridículo. Cale a boca. Você precisa ser disciplinado. Na verdade, mais do que uma disciplina. Você precisa ser punido. Uma criança má deve ser punida. Você seria uma ótima mãe, bruxa da profanidade. Aspas reticências. Do que você está falando agora? Você é um homem rude que não consegue ler o clima. Haha. Pessoal, vamos nos acalmar e voltar ao assunto original. O silencioso Sieg sorriu sem jeito e tentou resolver a tensão. Enquanto o ambiente ficava quieto, o Wilk tirou o Erdium de alta qualidade do bolso. Mas o Erdium não será consumido e desaparecerá apenas removendo o selo, certo? Não vai. Você viu o poder do Erdium uma vez em Inosha, a cidade da engenharia mágica, certo? Brian Hilde estendeu a mão e disse para ele não se preocupar. Quando Wilk entregou o Erdium, ela imediatamente entoou um feitiço específico para valquírias. Uau! Uma luz brilhante semelhante a uma aurora emanou do Erdium e fluiu para o pescoço de Rohan. Depois de algum tempo. Hahaha. Finalmente recuperei meu poder. É uma liberação incompleta, mas é mais do que suficiente. Rohan comemorou alegremente e levantou ambas as mãos bem alto. Ele havia rompido a corda dourada. O Wilk então o agarrou pelo colarinho. Quem te disse que você poderia quebrar suas amarras? Não vou mais te ouvir. Porque agora eu estou. Paulada. O Wilk começou a bater implacavelmente em Rohan, que então gritou alto de dor. Ele tentou resistir, mas sua cabeça continuava batendo no chão de mármore toda vez que o punho de Wilk descia. Kelk. Não brinque, pirralho. Vou usar essa oportunidade para lhe dar uma lição. Foi o Wilk quem derrotou 6 reis demônios e 3 bruxas depois de obter a classe Azura. Não importa o quão forte o homúnculo fosse, Rohan não conseguia lidar com o Wilk com apenas metade de seus poderes e habilidades liberados. Rohan finalmente se ajoelhou enquanto o Wilk continuava a espancá-lo. Rohan estava errado. Por favor, pare de me bater. Você seria um ótimo pai. Aspas reticências. Cale a boca, Helena.
Depois de se defender do golpe de Helena, Wilk agarrou a nuca de Rohan. Então Rohan convulsionou e começou a gritar. Por favor, me poupe, mestre. Rohan foi realmente estúpido e não pensou nisso direito. Então você finalmente percebeu sua posição aqui. Se o Wilk não tivesse dominado Rohan assim que seu segundo selo foi liberado, o homúnculo teria destruído o escritório. Quando Rohan se tornou obediente, uma série de mensagens do sistema apareceram diante dos olhos de Wilk. Rohan, o homúnculo da gula, reconheceu você como seu mestre. Agora você pode selecionar o nível de selo de Rohan 0 a 3 a qualquer hora e em qualquer lugar. O passo 0 foi colocá-lo em um estado de desligamento, assim como quando ele foi abandonado. Se ele criasse problemas e confusões, o Wilk poderia sancioná-lo imediatamente. Enquanto o Wilk sorria satisfeito, uma aura dourada de repente surgiu das crônicas de Eda. Uau! Sua habilidade oculta foi ativada porque o dono havia satisfeito todas as condições necessárias. Quando o Wilk tocou no documento, uma mensagem do sistema apareceu novamente. A missão épica, Legado da Tribo do Dragão, começou. De acordo com o antigo pacto, os dragões que partiram para outra dimensão agora retornarão. A antiga aliança. Uma promessa que os chefes das 9 tribos de dragões fizeram com o Criador. Quando os perigos previstos pelas deusas do destino se aproximassem do mundo, elas retornariam ao continente mais uma vez para enfrentá-los. Em outras palavras, as tribos de dragões sabiam de antemão que as 3 grandes catástrofes ocorreriam. Na vida passada de Wilk, ninguém havia herdado o nome de Azura, então os dragões teriam retornado ao continente Eif em um futuro distante, depois de lidarem com a doença infecciosa que poluiu suas mentes. Enquanto Wilk olhava fixamente para o ar por um momento, Brian Hilde falou primeiro. Você recebeu a missão épica. Certo, mas há um pequeno problema. O retorno das tribos de dragões. Isso teria um efeito tremendo no continente Eif. Diferentemente de sua vida passada, a vida presente estava acelerando em um ritmo tremendo. Ele ainda não havia conquistado a classe Lorde Dragão, então seus planos atuais seriam interrompidos se houvesse atrito entre ele e os dragões. Helena também franziu a testa com a explicação de Wilk. Não há muita menção no livro profético, mas definitivamente haverá algum dano, já que o continente Eif é atualmente governado por demônios. Mãe, mestre, Rohan será morto quando os dragões o virem. Então, por favor, não me arraste para fora. Rohan, que estava ouvindo a conversa em silêncio, agarrou-se à perna de Wilk, temendo sua morte. Mas Alejandro balançou a cabeça. A missão foi ativada graças a esse homúnculo, então você deve tê-lo acompanhando você. No entanto, esconder sua existência o máximo possível reduzirá qualquer possível conflito com as tribos de dragões. Obrigado pelo conselho. Então você pode retornar para a masmorra agora. Quando Wilk deu um sinal, Sieg agarrou Alejandro e o puxou para fora do escritório. Observando suas figuras recuarem à distância, Brian Hilde falou com Wilk enquanto de repente se lembrava de algo. A propósito, as Montanhas Corcas não são o território do Rei Dragão Negro Dráquia. Se ele perceber que você é o monarca do Reino do Reno, acho que ele não vai ficar parado. Não se preocupe com isso. Joanna vai explicar bem. Ele não havia nomeado Joanna como regente enquanto estava fora até agora à toa. O Wilk foi imediatamente procurá-la com os outros. Reticências. As tribos dos dragões retornaram. De acordo com a mensagem do sistema, sim. O reino estará em tumulto mais uma vez. De acordo com o mito, os dragões geralmente não gostavam muito de humanos. O Rei Dragão Negro Dráquia foi um caso muito incomum. Quando Joanna demonstrou sua ansiedade, o Wilk a tranquilizou. Se você agir com sabedoria, não haverá grandes problemas. Pelo menos para o Reino do Reno. Dráquia não me faria uma exigência irracional. Mesmo que eu seja descendente da rainha Iona, muito tempo se passou. Tenha confiança, até Erickson, o grande sábio que serviu a rainha Iona, disse que você se parecia com ela. Enquanto fazia planos e cálculos, o Wilk levou Joanna até uma carruagem que esperava do lado de fora do palácio. Eles iriam para as Montanhas Corcas para encontrar o Rei Dragão Negro Dráquia. Mas, inesperadamente, o dragão em questão chegou em Blackburn no momento em que ele entrou na carruagem. Você parece estar se divertindo morando no castelo que construí para Iona, seu inseto. Uma expressão extremamente furiosa que reaparecia em seus pesadelos. O Wilk o acalmou enquanto ele descia da carruagem novamente. Você parece estar entendendo algo errado. Acalme sua raiva e me escute primeiro. Você é um demônio?
Você parece ser habilidoso o suficiente para entrar neste castelo que eu protegi com runas dracônicas. Sua história não vale a pena ser ouvida, então morra. Planando pelo ar, Dráquea soltou um sopro negro de sua boca. Ulk imediatamente usou sua energia demoníaca para criar uma barreira protetora grande o suficiente para cobrir Blackburn. Bull! O hálito negro atingiu a barreira, criando um calor imenso. Mesmo assim, a barreira resistiu ao ataque, e Dráquea pareceu confusa. Você é um demônio de alto escalão. Reticências. Não, nem mesmo demônios de alto escalão conseguem parar minha respiração assim. Então você deve ser um dos 72 reis demônios. Eu não pedi para você ouvir minha história. Você assumirá a responsabilidade se o descendente de Iona morrer depois de atacar tão cegamente. Descendente de Iona. Dráquea olhou para Joanna, que estava parada ao lado de Ulk. Uma linda mulher com cabelos índigo. Embora a visão de um dragão e seu hálito a abalassem, ela não havia perdido sua dignidade. Definitivamente consigo ver alguma semelhança com Iona. Entretanto, não havia evidências de que a mulher à sua frente fosse da família Claves. Depois que Dráquea se transformou em humano, ele desceu lentamente até a localização de Joanna. Meu nome é Joanna. Acontece que passei no teste preparado pelo grande sábio Erickson e me tornei a sucessora da rainha Iona. Aspas reticências. Você é a nova sucessora? Então você teria as heranças dela? Aqui estão. Ambos são artigos genuínos. Joanna pegou a cruz guardiã da rainha Iona e a flauta feliz. Depois, quando ela tocou a flauta feliz, os olhos de Dráquea se arregalaram. É verdade. É o artefato que Iona recebeu do dragão dourado Kaustat. Ele só pode ser usado por seus descendentes. Seja grata a mim, Dráquea. Eu a salvei do perigo e a levei para a masmorra subterrânea de Blackburn. Aspas reticências. Porque você faz boas ações, diferentemente de outros demônios. Você está tentando usar Joanna politicamente. Não é esse o caso. Ele não está interessado em satisfazer seu próprio interesse. Joanna defendeu Ulk e contou a Dráquea os detalhes do que havia acontecido no Reino do Reno e nos países vizinhos. Então Dráquea se virou para Ulk com uma expressão chocada. Não pode ser. Você é quem nos trouxe de volta ao continente Eif. É tão difícil de acreditar. Então trarei mais testemunhas. Ulk apontou para Helena e Brianhild, que tinham acabado de sair do palácio e se juntado a ele. Helena era uma santa que herdou a linhagem divina. Brianhild era uma valquíria que seguiu o deus da luz no mundo celestial. Ambos estavam em uma posição de oposição à facção demoníaca. Depois de ouvir seus depoimentos, Dráquea levantou sua bandeira branca. Desculpe, eu estava enganado. Espero que você me perdoe com sua ampla generosidade. O passado está no passado. Vamos virar a página. Mas eu tenho um pedido. Aspas reticências. É sobre a Epic Quest. Então você sabe sobre isso. Dráquea, o rei dragão negro, deve ter ouvido falar sobre o futuro das deusas do destino há muito tempo. Era por isso que ele provavelmente estava mais ou menos ciente da situação naquele momento. Ele simplesmente não sabia que o homem de cabelos pretos na sua frente era quem estava fazendo aquela busca épica. Quando Dráquea decidiu cooperar, Ulk olhou para a janela de informações da missão flutuando na sua frente. Nova missão. Nome: Legado da Tribo do Dragão. Tipo: Épico. Descrição: depois de passar pelos testes dados pelos chefes das 9 tribos de dragões, conquiste as ruínas do dragão escondidas. Outro: não pode ser tentado novamente em caso de falha. À primeira vista, parecia simples, mas era uma missão que não seria fácil de completar. Havia 9 qualificações que ele precisava passar e adquirir, e as ruínas do dragão certamente seriam difíceis de conquistar. Mas eu preciso ter sucesso. Se ele não tivesse tanta determinação, ele não teria usado o pergaminho de retorno sem hesitar. Ele preencheria todos os tronos divinos no prazo máximo de 40 anos. Este foi apenas um trampolim para atingir seu objetivo final. Ulk falou calmamente enquanto se lembrava do plano que havia feito com antecedência. Rei Dragão Negro Dráquea, peço que simplifique seu julgamento. Qualquer coisa é boa se for simples. Sim, mas faça algo que possa ser feito em menos de 1 minuto. Tudo bem, então vá para perto daquela carruagem. Faça parada de mão apoiando suas pernas nela. É moleza. Ulk seguiu as instruções de Dráquea, fingindo que aquele era o ginásio da escola. Então, uma série de mensagens do sistema apareceram em sua visão invertida. Você passou no teste do Rei Dragão Negro Dráquea. Ensaios restantes, 7.
Como você já passou pelo teste do Rei Dragão Dourado Adakar, ele foi contado. Isso foi simplesmente perfeito. Faltam 2.